Visão geral do Esperanto 3. Organizações e difusão do Esperanto. Como vimos, a primeira gramática de Esperanto foi lançada em 1887. Depois, evidentemente, Zamenhof teve que trabalhar muito para difundir a língua criada por ele. Foi muita labuta, muita luta. Ele recebeu críticas, houve uma forte oposição contra o Esperanto e até perseguições. Por quê? No Império Russo havia um forte antissemitismo e Zamenhof era judeu. Além disso, em praticamente todos os países vicejava o nacionalismo, e os nacionalistas eram contra a ideia de uma língua internacional neutra. Aliás, mais tarde, os esperantistas foram perseguidos e alguns até assassinados na União Soviética de Stalin e pelos nazistas. Encontram-se informações detalhadas sobre as perseguições sofridas pelos esperantistas em vários países, inclusive na Ásia, mas também sobre a evolução do Esperanto em geral, neste livro, cujo título em português é A Língua Perigosa, Estudo das Perseguições contra o Esperanto. Voltando ao início, depois de 18 anos de divulgação, Zamenhof conseguiu reunir 688 pessoas de vários países no primeiro Congresso Universal de Esperanto, em 1905, no norte da França. Aqui uma foto desse congresso. Desde então, acontece anualmente, com exceção dos períodos de Guerra Mundial, um Congresso Universal de Esperanto. Participam, em média, 2.000 esperantistas de cerca de 60 países. Também no Brasil foram realizados 2 congressos universais, ou internacionais, 1981 em Brasília e 2002 em Fortaleza. Aliás, já em 1906 foi fundado em Campinas o primeiro grupo esperantista brasileiro. E em 1907 ocorreu o primeiro Congresso Brasileiro de Esperanto. Em 1959, o Brasil lançou um selo comemorativo pelo centenário de Zamenhof. Ainda sobre os congressos universais. Apesar do nome tradicional de congresso, a série pode ser considerada um grande festival de cultura internacional, pois, além de palestras e reuniões de trabalho, é uma semana intensa de espetáculos teatrais, música e apresentação de cultura local. Desde 1905, é publicada mensalmente a revista Esperanto, em Esperanto, com notícias sobre o próprio movimento, congressos, cursos, etc., e também artigos sobre diversos assuntos. Em 1908, foi fundada a Associação Universal de Esperanto, Universala Esperanto Asocio, com sede em Roterdã, na Holanda, desde 1955. Estão filiados a essa associação esperantistas em mais de 120 países, e existem associações nacionais em mais de 70 países. No Brasil, há a Liga Brasileira de Esperanto, BEL. No primeiro Congresso Internacional, em 1905, foi criado um comitê linguístico que depois se tornou a Academia de Esperanto. A Academia de Esperanto, ADE, é uma instituição linguística independente cuja tarefa é conservar e proteger os princípios fundamentais da língua Esperanto e controlar a sua evolução, do mesmo modo que as demais academias de línguas nacionais. A academia contém seções que cuidam de diversos campos linguísticos do trabalho da academia. Existem as seguintes seções: língua para matérias específicas, gramática, dicionário geral, literatura, pronúncia, controle de materiais didáticos e consultas. Existem 2 volumosos livros de gramática do Esperanto, em Esperanto,
mas também há gramáticas em outras línguas, inclusive em português. Também há dicionários monolíngues em Esperanto e bilíngues Esperanto-português, português-Esperanto, como existem em outras línguas. Para se aprender o Esperanto, existem evidentemente livros-texto ou cursos. Vários deles têm todos os textos em Esperanto, mas outros dão as explicações na língua materna. No Brasil, por exemplo, foram publicados alguns desse tipo. Livros. Há mais de 35.000 livros em Esperanto, entre originais e traduções. Foram traduzidos, por exemplo, toda a Bíblia, o Alcorão, a Bhagavad Gita e muitas obras da literatura mundial, de Dante, a Divina Comédia, Shakespeare, Hamlet e outras peças, Camões, os Lusíadas, Molière, Goethe, etc., etc. O próprio Zamenhof traduziu o Antigo Testamento do hebraico, Hamlet, contos de Hans Christian Andersen, uma peça de Gogol, do russo, de Molière, do francês, de Goethe, do alemão, de Schiller, também do alemão, e algumas outras obras. Revistas. No mundo, existem cerca de 2.000 revistas em Esperanto. Sobre o Esperanto no rádio. Atualmente, vários estados subvencionam transmissões regulares em Esperanto de suas estações de rádio oficiais, como China, Polônia, diariamente, Cuba, Itália e Vaticano. Em menor escala, várias estações de rádio mantêm programas em ou sobre Esperanto, como a Rádio Rio de Janeiro. Sobre o Esperanto na internet. Após 1995, com a popularização e disseminação da internet, o movimento esperantista ganhou uma nova força propulsora. Um exemplo de como está a situação atual do Esperanto é ver o número de artigos em Esperanto na Wikipédia. Mais de 175.000 em março de 2013. Em 2016, já são mais de 230.000 artigos. É verdade que muitos são bem curtos, mas também há muitos artigos bem informativos. Na internet há vários cursos e dicionários gratuitos de Esperanto. O curso que está fazendo mais sucesso agora, em 2016, é o Duolingo. O maior dicionário monolíngue, praticamente o dicionário oficial do Esperanto, está disponível na internet desde 2012. Também na internet está o dicionário bilíngue do brasileiro Túlio Flores. Desde 2012, o Esperanto é uma das dezenas de línguas do tradutor do Google, ou seja, você pode obter uma tradução do ou para o Esperanto de qualquer das línguas do tradutor, com todos os erros que ocorrem na tradução automática entre línguas. Vejamos dois exemplos de tradução do Esperanto para o português feita pelo tradutor do Google. Mi estas tre laca. Estou muito cansado. Kiam vi volas iri al kinejo? Quando você quer ir ao cinema? E português Esperanto. Você já leu esse livro? Ĉu vi legis tiun libron? O tradutor só não traduziu a palavra já. A gramática do Esperanto é muito mais simples do que a de outras línguas. La gramatiko de Esperanto estas multipli facila ol alia lingvoj. Aqui ele traduziu simples por fácil e traduziu muito mais simples do que outras línguas, não a de outras línguas. Ou seja, não se pode confiar nesse tradutor, mas ele é sem dúvida uma grande ajuda. Número de falantes. Segundo estimativas, há pessoas que aprenderam o Esperanto básico entre 10 e 20 milhões. Pessoas que compreendem relativamente bem o Esperanto falado e escrito, 1 milhão. Pessoas que conseguem se comunicar por escrito e oralmente, mais de 100 mil. Segundo informação do Facebook, em 2015,
350 mil usuários do Facebook indicaram que sabem Esperanto. Pessoas que falam Esperanto fluentemente, 10 mil. Falantes nativos, quer dizer que eles aprenderam Esperanto desde criança com os pais, entre 1.000 e 2.000. Sobre a cultura em Esperanto. Como uma língua planejada, o Esperanto realmente não possuía, a princípio, uma cultura. Mas os quase 120 anos de história e divulgação da língua geraram o que poderíamos chamar assim. Há um acervo considerável de músicas e obras literárias originais na língua. O poeta escocês William Auld foi até indicado para o Prêmio Nobel de Literatura por suas obras originais em Esperanto, em 1999, 2004 e 2006. Reconhecimento. Em 1954, a Unesco passou a reconhecer formalmente o valor do Esperanto para a educação, a ciência e a cultura. E em 1985, novamente a Unesco recomendou aos países membros a difusão do Esperanto.